Olá, pessoas, caros amigos do YouTube, tudo bem? Hoje, o Exatas no Ponto vai tentar esclarecer algumas dúvidas para vocês sobre a transferência de calor. Na verdade, o que é essa transferência de calor? É uma energia que está em trânsito. Que energia? O calor. Devido a uma diferença de temperatura que tem de um corpo a outro. Como assim? Logo, eu pus um exemplo. Imagine um corpo qualquer que tem uma temperatura de 200 graus Celsius e o outro tem uma temperatura de 100 graus Celsius. Este corpo, se colocado eles junto, eles vão transferir calor de um corpo a outro. Ou seja, a energia vai estar em trânsito, em movimento de um corpo a outro até as temperaturas estiverem iguais. Ok? E como a gente está falando de transferências de calor, nós também temos que falar sobre os mecanismos importantes da transferência de calor. Quais são esses mecanismos importantes? São radiação, condução e convecção. E vamos falar um pouquinho sobre cada um. Radiação. Radiação nada mais é a transferência que nós temos de um corpo a outro por ondas eletromagnéticas. Como assim eletromagnéticas? No desenho bem claro, feito por mim, não está 100%, lógico, mas eu acho que vai esclarecer bem a dúvida de vocês. Imagine o Sol e a Terra. O Sol aquece a Terra sem a Terra estar extremamente em contato com o Sol. Logicamente, se isso acontecesse, todos nós iríamos morrer. Então, o Sol está a uma certa distância da Terra, e mesmo ele com essa certa distância da Terra, o Sol aquece a Terra por uma transferência eletromagnética de calor, ou seja, por uma transferência de calor por radiação. Outro exemplo, imagine um ser humano ao lado de uma fogueira. Você está ao lado da fogueira, você não precisa estar em cima da fogueira, lógico, se você vai queimar, tem queimadura e tudo mais. Mas você estando ao lado da fogueira, a fogueira vai te aquecer pela transferência de calor por radiação, certo? Nós temos também a transferência de calor por condução. O que é essa transferência de calor por condução? É uma transferência feita por um meio estacionário, por um meio parado. Como assim? Imagine a parede de uma sala, de qualquer coisa. Imagine uma parede. A espessura dessa parede vai estar transferindo um calor. Esse calor que passa pela parede se chama condução, transferência por condução. Do mesmo jeito em um tubo. Imagina um tubo qualquer deixado ao ar ambiente, ou não precisa ser exatamente ao ar ambiente, em qualquer lugar. Imagine um tubo aonde a espessura do tubo vai passar uma transferência de calor por condução, certo? Para ficar mais claro, imagine que esta calculadora seja esta parede onde eu coloquei o exemplo. Essa parte da calculadora é a parte de dentro. Imagine que essa parede seja de uma casa. Aqui é a parte de dentro da casa e aqui é a parte que fica ao ar livre, certo? O calor que vai vir passar pela espessura da parede, por essa espessura aqui, é o calor por condução, certo? Agora, nós vamos falar também sobre o calor por convecção. O calor, a transferência por convecção, nada mais é a transferência de uma superfície por um meio em movimento. Como assim? Imagine aquela mesma parede, o exemplo aqui da calculadora de novo. Imagine a mesma parede, parte de dentro da casa, parte de fora da casa, ao ar livre, a parte que está ao ar livre, certo? O calor que foi transferido para cá, ele passou por aqui, certo? Passou pela espessura da parede. Mas antes dele ter passado pela espessura da parede, vai ter um calor que vai ser transferido pela superfície da parede.
Essa transferência de calor pela superfície, você pegar a temperatura da superfície e o ar ambiente, temos a convecção, que é a transferência de uma superfície a um meio em movimento. Pode ser ele gás, pode ser ele o ar, ou o líquido, certo? Como assim o ar ou líquido? O tubo. Nós tem também, imagine um tubo, seja em um lugar qualquer, uma temperatura de 80 e o ar onde ele está a 100. Então vai ter a transferência entre a superfície desse tubo e o ar onde ele está. Agora imagine que esse tubo seja uma tubulação de uma caldeira onde passa aqueles gases altamente, com temperaturas altamente elevadas. Aqueles gases que passam pelaqueles tubos vai ter uma transferência de calor por convecção do gás até a superfície exterior do tubo, certo? Agora, para ver se a gente entendeu tudo mesmo, temos aqui esse exemplo. Imagine um copo deixado ao ambiente, ao ar livre, certo? Esse copo está a 10 graus Celsius, certo? Quais são os tipos de transferências que temos aqui? Nós temos as 3 transferências aqui: radiação, convecção e condução. O copo aquece, o sol aquece o copo sem ele estar lá no sol, porque logo se ele estivesse só no sol ele já ia derreter e não ia virar mais nada. Então o sol aquece o copo. O ar livre também transfere calor pela superfície do copo e a espessura do copo também tem uma transferência de calor por convecção, por condução, certo? Então é isso, pessoal. Nossa aula de hoje fica nisso daí. Se eu ajudei vocês, se tirou alguma dúvida, isso foi a coisa básica do básica mesmo. Eu irei postar alguns vídeos mais para frente, dando um exercício de cada mecanismo de calor, de convecção, condução e radiação, para vocês entenderem melhor os conceitos sendo aplicados na prática, como calcula, como é que a gente vai saber o quanto de calor que transferiu. Isso eu irei postar em vídeos futuros, mas se esse vídeo ajudou vocês, por favor, compartilhem, curtem, deem a sua sugestão, vou deixar o meu e-mail logo abaixo aí com vocês. Nos comentários deixe a sua sugestão, ver se o que ficou bom, o que ficou ruim, se eu ajudei vocês ou não, certinho? Obrigado a todos vocês, até a próxima.